Olha só essa daqui. Vocês entenderam que essa última que eu fiz foi difícil, né? Aquela ali foi difícil. É uma questão avançada. Essa também é uma questão relativamente avançada, tá? Se concentrem aqui na minha aula, ao invés de tentar fazer agora, que vai ser mais produtivo, galera, só para a gente ganhar ritmo. Olha só. Entre os elementos constitutivos dos gêneros, sim, existem gêneros textuais, tá? Eles são constituídos por coisas, está o modo como se organiza a própria composição textual. Tá. O modo como eu organizo a própria composição textual faz parte do texto. Se for uma receita, eu vou fazer uma composição textual marcada por ordens claras, curtas, com as quantidades, etc. Né? Tendo-se em vista o objetivo do seu autor. Narrar, que é contar uma história, pode ser um objetivo. Descrever, que é descrever uma cena, sem necessariamente estar contando uma história, estou descrevendo uma cena ou um fato, mas sem ter um arco narrativo necessariamente. Né? Argumentar, que é eu apresentar um ponto e usar mecanismos para te convencer, fazer você comprar a minha visão. Explicar. Qual é a diferença de argumentar e explicar? Isso cai na prova, isso é diferencial. Argumentar é convencer. Explicar é explicar. Eu posso falar para você o quê? Olha só. Existe uma religião que é a religião católica. Olha isso aqui vai ser um exemplo muito marcante para todo mundo, tá? A religião católica é a religião onde nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, e entendemos que a Santíssima Virgem Maria, ela é a nossa intercessora. O catolicismo, ele funciona com a base teológica relacionada aos 7 sacramentos, e o arco teológico, o arco de construção do conhecimento da Igreja Católica tem 2000 anos, etc, etc. Eu estou explicando para você a religião católica, agora eu posso falar. E a religião evangélica, ela é marcada por uma ruptura que começa na revolta protestante, e desde então existem várias denominações protestantes, tal. E a religião budista, ela pode ser considerada uma religião ou uma filosofia de vida. Isso tudo eu estou fazendo o quê? Eu estou argumentando, eu estou explicando? Estou explicando. Agora, se eu for falar, cara, olha só, a religião católica, ela é a certa, isso não é um argumento, isso é um ponto, ela é a certa, aí eu começo, por que ela foi fundada, por Jesus Cristo? Aí eu começo a pegar o meu ponto de vista de que ela é a certa e eu começo a tentar fundamentar. Posso usar argumentos históricos, posso usar argumentos teológicos, e aí você vai ter os contra-argumentos. Essa é a diferença entre explicar e argumentar. Tem vídeos no YouTube que são assim, ó. Tem um vídeo lá, aí tem várias bolinhas aqui, né? Todas as religiões do mundo explicadas. Alguém já viu esse tipo de vídeo? É isso, o cara vai falar, o catolicismo acredita nisso, nisso e nisso. O islamismo acredita nisso, nisso e nisso. O protestantismo neopentecostal acredita nisso, está explicando. Agora, tem um vídeo lá, sei lá, do Guilherme Freire, que é por que sou católico e não protestante? É bem claro que ali ele vai argumentar em favor do catolicismo. Ele vai explicar por que uma posição e não outra. Essa é a diferença. A argumentação, ela envolve um comprometimento com um certo ponto de vista que vai ser defendido. Ou seja, defendido o quê? Contra outros. Defendido descartando os outros. E por meio de fundamentações. Não apenas por meio da própria opinião. Porque eu acho, porque eu gosto, porque eu prefiro. Não. Eu vou ter que dizer. Tanto que se você vê um vídeo, por que sou protestante, por que sou católico, você entende o quê? Que o cara não vai falar, porque eu gosto. Ele vai falar assim, por causa disso, porque eu já investiguei isso, porque eu li esse livro, porque eu descobri isso, porque eu vivi isso, porque eu percebi isso, porque eu acredito. Ele vai começar a falar. Pode perguntar. Claro, consigo sim. Olha só. Então, essa é a diferença, tá? Entre explicar e argumentar. E ainda tem instruir. Se alguém me pergunta, quê? É o texto injuntivo. O texto injuntivo ele é marcado pelo caráter instrutivo dele. Então, tem gente que chega para mim, Pedro, quero virar católico, o que eu faço? Aí eu falo, cara, você faz isso, assiste esse vídeo aqui, você é batizado ou não é. Ou seja, eu dou um algoritmo, tu é batizado ou não é? Se não é, faça isso. Se é, faça isso. É isso. Eu estou dando ali um texto injuntivo, estou dando uma instrução para o cara, tá? Eu não estou convencendo ele de nada porque ele veio me perguntar. Agora, você me pergunta, estou em dúvida entre isso e isso. Aí eu posso entrar numa argumentação com ele, tá? No trecho, reconhece-se uma sequência textual. Então, tá bom. Mas aí, olha agora, presta atenção. Ai, Pedro, mas já está há muito tempo, estou ficando cansado, mas lá vai ser 5h30. Então, vamos forçar a atenção aqui agora para vocês pegarem essa parte. Que elemento das 7 técnicas de prova você reconhece ali agora, hein? No trecho, reconhece-se uma sequência textual. Correto, a continuidade do comando. Você precisa continuar esse comando nas alternativas. Uma sequência textual explicativa, uma sequência textual instrucional. Ou seja, é o tipo de questão que a estrutura da resposta é a estrutura que o professor Rafael chama de colunas, né?
Todas elas têm primeiro essa palavra aqui, ó. Ou seja, você tem várias formas de descartar isso aqui. O que é uma forma de descartar uma alternativa? Imagina que ele fale assim, ó, instrucional, marcada pela defesa de um ponto de vista. Problema de coerência interna. Porra, instrucional não é marcado pela defesa de um ponto de vista. É marcado por sequências claras de algoritmos. O que são algoritmos? São comandos. Algoritmo é isso, né? Exatamente, o objetivo é instruir. Não poderia ter uma opção que fosse instrutiva, marcada pela defesa de um ponto de vista. Texto instrutivo não faz isso, seria uma falta de coerência interna. Mas provavelmente, eu não li isso aqui ainda, não fiz as questões ainda, mas provavelmente aqui não vai ter isso, não vai ter essa falha de coerência interna, não. Provavelmente, todas elas podem ter coerência interna. Tô aqui, ó, vamos dar uma olhada, né? Instrucional, em que se ensina o comportamento feminino inspirado em Prima Julieta. Claro, eu não faço ideia do que está dizendo no texto, mas isso aqui pode ser, essa alternativa tem coerência interna. Realmente, um texto instrucional, ele faria isso. Beleza. Explicativo, em que se expõe informações objetivas referentes à Prima Julieta. Um texto explicativo é isso. Texto explicativo ele pode se chamar também de expositivo. Lembra disso? Se eu fosse falar religião católica e protestante, se eu fosse expor as duas, explicativo, expositivo, mesma coisa. Eu vou apenas fazer uma exposição aqui de todas as religiões, né? Mas vamos ter que ler o texto para ver o que tem aqui. Então, é só, Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Ele acabou de dizer um fato, que ela irradiava um fascínio singular. Vamos lá. Só nessa primeira frase, eu quero que você me diga, o que ele acabou de fazer nessa primeira frase? Quê? Falou um ponto de vista? Eu não sei se ele... É um ponto de vista, sim. Ele fez uma metáfora aqui, ó. Ela irradiava... Não tem metáfora aqui, não. Assim, no máximo, a metáfora que a gente pode admitir é o irradiava, porque irradiava é próprio de fenômeno ondulatório, né? Irradiar é você emitir radiofrequência. E pessoas emitem radiofrequência, né? Mas pessoas não irradiam, geralmente, fascínio. Então, assim, tem uma leve metáfora aqui, mas não deve ser o foco. Galera, eu quero que vocês me digam o que ele fez aqui. Qual foi? Descrição. Ele fez uma descrição. E essa descrição é uma descrição objetiva ou subjetiva? Subjetiva, pô, porque o que é objetivo, ele pode ser constatado por qualquer pessoa que tem os sentidos funcionais. E o que é subjetivo, ele depende... Tem eu aqui, que sou o observador, tem você aqui. E tem os meus sentidos entre nós. O que é objetivo, não tem dúvida. Por exemplo, é totalmente objetivo que o Guilherme está de casaco verde. É objetivo. Alguém tem dúvida disso? E se tiver alguém daltônico na sala? Aí, para essa pessoa, não é objetivo, certo? Claro que não. Óbvio que não. Pelo amor de Deus, se tiver alguém daltônico, continua sendo um conhecimento objetivo que ele está de casaco verde, mas essa pessoa, por motivo de deficiência nos sentidos e na percepção dela, não consegue compreender e visualizar essa realidade objetiva. Mas e se todos nós somos daltônicos e só ele... Não. Tem gente que adora jogar essas coisas, né? E se a gente vive numa simulação e nada é real? Fala assim, mano, vai procurar um emprego. Você está desempregado, exatamente. Isso é coisa de desempregado, ficar com isso. Por que você não arruma emprego? Por que você tem 38 anos e não está fazendo nada, está na casa da sua mãe? Mano, porque vai que a gente vive numa simulação, não sei o quê. Não vivemos, né? Se a gente vive numa simulação, tem que viver mesmo. Então, é o objetivo que você está de casaco verde. Qualquer um pode constatar. A menos que você que tem um problema. E isso pode cair na prova, esse tipo de estrutura. Você percebeu que você ganhou aqui uma diferenciação lógica, né? Realmente, uma coisa é o conhecimento objetivo das coisas, uma coisa sou eu enquanto receptor, e ele tem uma emissão de sinais. Eu estou vendo que ele está de casaco verde porque bate a luz no casaco dele. O casaco dele consegue absorver as cores, exceto o verde, né? O casaco dele absorve todos os comprimentos de onda, mas joga o verde na minha cara. E aí, essa onda eletromagnética de luz visível sai do casaco dele, entra na minha retina, atravessa a minha retina, certo? Atravessa a minha retina, a onda da cor do casaco dele. E quando atravessa a minha retina, acontece o quê? Ela excita a minha retina, né? Tem células aqui que são células fotossensíveis, e aí isso dispara um impulso elétrico para o meu cérebro que identifica que ele está de verde. Se tiver um problema em qualquer etapa dessa, já era. Se não tiver luz, eu não vejo que ele está de verde. Se eu não tiver se eu tiver uma doença, se eu tiver glaucoma, se eu tiver catarata, obstrução, ou aumento de opacidade do meu cristalino, eu já não consigo ver. Se eu fechar o olho, eu não consigo ver. Se eu tiver uma deficiência no meu nervo óptico, eu não consigo ver, porque o nervo óptico não vai traduzir aquele sinal de luz visível em sinal elétrico para o cérebro. Infinitas possibilidades. Se eu sou daltônico, aí eu tenho um problema nos meus cones, que são as células responsáveis por fazer a investigação das cores. Tudo bem. Agora, vamos falar de outra coisa. Eu olho para o Guilherme agora, né?
Todo mundo olha pro Guilherme. Levanta aí rapidinho, Guilherme. Né? Ele olha para mim e eu falo assim, pô, você está me olhando de um modo ameaçador. Você está me olhando de um modo intimidador. Me sinto intimidado por você. E, cara, ele tá ou não tá me olhando de um modo intimidador? Sei lá, pô. Objetivamente não deve estar, mas é perfeitamente possível que eu esteja me sentindo intimidado por ele. Era isso, pode sentar. Mas isso é algo subjetivo, pô. Isso depende de mim. Eu tô achando que tá intimidador. Cada um acha que uma coisa é outra intimidadora. Não é isso? Então não dá para ter certeza. Não é objetivo, não é fato. Às vezes, por exemplo, alguém pode olhar para tu assim, ó, e tu achar isso intimidador. E pode ser que de fato seja. Pode ser que de fato seja. Não é objetivo. Se tu fez isso é intimidador, se tu fez não é. Né? Às vezes alguém pode concordar. Por exemplo, você fala assim para mim, Sadi, eu quero fazer tal coisa, eu tô me sentindo inseguro com matemática. Eu falo assim, tá bom, tá certo isso aí que você fez, é muito bom. Tá certinho você tá inseguro com matemática a essa altura do campeonato. Cara, objetivamente eu não tô falando nada demais para tu, mas você subjetivamente pode captar a ironia da situação. Entendeu? Então, subjetivo é aquilo que depende um pouco dos sentimentos de quem está captando. E aí, tudo isso que eu fiz foi para construir como que isso aqui é uma descrição, mas é uma descrição subjetiva. Porque, cara, tu dizer que a mulher ela irradia um fascínio singular, porra, eu acho isso da minha mulher. Mas é uma coisa que, né, eu vou dizer para ela, sempre falo para ela, você para mim é a mulher mais bonita do mundo, objetivamente. Ela fala, não, você só fala isso porque você me ama muito. Fala assim, não, é objetivamente. Mas a gente sabe, por experiência, que a maioria das pessoas que é muito apaixonada por outra, que ama muito outra, de fato, jura que, objetivamente, a outra pessoa é a mais bonita do mundo. Mas a gente sabe também que, provavelmente, isso é algo subjetivo. É algo, né, que, embora geralmente tem um fundamento, né? Geralmente a pessoa realmente é bonita. Apesar de tem gente que... Né, tem um negócio, né, que vó fala, né, que o feio, aos olhos de quem ama, bonito lhe parece, né? Tem um negócio assim. Tem gente que gosta de pessoa feia, né, e acha linda mesmo, né? Então... eu olhei pra cara dele na hora, né? Não é que você seja feio, não, tá? Que eu bati de vez. Mas pra mim todo homem é feio também, né? Então, isso aí é o de menos. Então, a gente tem essa distinção muito clara agora sobre objetividade e subjetividade. Mas quando a gente fala prima Julieta irradiava um fascínio singular, né? Ali a namorada dele abraça ele, né? Você acha ele lindo, não acha? Muito lindo. Você acha que ele é o homem mais bonito do mundo? Tá vendo? Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. A minha mulher também, você me achou o mais bonito do mundo? Acha. Olha a minha carinha. Pô, eu tenho um charmezinho ali, mas eu não sou o mais bonito do mundo nem de longe, né? Mas a minha mulher, ela jura que eu sou. Tá ótimo, né? É assim que é bom, tá certo. E aí, né, a gente vê que é uma coisa subjetiva. Você acha isso, né? Agora, né, esbarraria, né? As coisas subjetivas, uma mulher acha que o homem dela é o mais bonito do mundo e a outra também acha. E aí, qual dos dois é? Não, é só uma questão subjetiva. Não dá para julgar de modo objetivo. Agora, vamos lá. Quando ele fala que ela irradia um fascínio singular, a resposta já está aqui, pô. Eu vou ler mais um pouco para confirmar. Mas isso aqui me parece uma descrição, mas é uma descrição subjetiva. Agora, era a feminilidade em pessoa. Isso é uma descrição também, mas é uma descrição subjetiva. Quando a conheci, sendo ainda garota e já sensibilíssimo ao charme feminino, cara, bizarro. Bizarro. Eu não tinha lido a questão, não tinha feito. Mas vocês viram que eu fiquei um tempão aqui falando sobre sensibilidade. Sobre como que para eu perceber as coisas eu preciso da minha sensibilidade. E aí o cara falou que ele já estava sensibilíssimo ao charme feminino. Será que você sempre foi sensível ao charme dele, à aparência dele? Talvez não sempre, mas com o tempo você se tornou mais. Conforme, né, vocês vão se relacionando, se apaixonando, você vai ficando mais sensível àquela pessoa. Vai despertando em você aqueles sentimentos, né? Então tu já vê que, só dele falar que ele está sensível, ele já não está falando de algo objetivo aqui. Ele está falando ali, né, de uma descrição, pode ser objetiva ou subjetiva, mas ao princípio, como objeto ao charme feminino, isso é algo que é subjetivo. Teria uns 30 ou 32 anos. Apenas pelo seu andar percebia-se, percepção dos sentidos, que era uma deusa, diz Virgílio, de outra mulher. Prima Julieta caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos... Cara, descrição. Ele descreve. A cabeleira loura incluía reflexos metálicos, ancas poderosos, os olhos de um verde azulado borboletavam. Tudo descrição, mas repleta de subjetividade. A mulher tá só andando. E ele tá lá vendo, né? Nossa, os olhos dela borboletam. Isso é porque ele está muito afetado por ela, né?
Aí vamos lá, a voz rouca e ácida em 2 planos, voz de pessoa da alta sociedade, tá bom. Entre os elementos constitutivos está um modo como se organiza, tá bom. E aí, explicar, instruir. No trecho, reconhece uma sequência textual que ela é o quê? Cara, instrucional é absurdo. Se tu marca isso aqui na prova, tu tem que tomar um remédio. Essa aqui tá só para confirmar se tu tá vivo ou não. Tipo, isso aqui é tipo um CAPTCHA do Google, que tu marca que tá... Se bem que às vezes o CAPTCHA é difícil, né? Você não consegue ler a letra. Agora, uma sequência argumentativa. Ele não está tentando convencer ninguém disso, né? Ela é, porque é. O que seria uma sequência argumentativa? Se minha mulher fala que eu sou o homem mais bonito do mundo, e ela começa a argumentar, não, porque eu insisto que ele de fato é, eu posso provar, veja aqui a proporção do rosto dele, são elementos universais. Ela estaria começando a fundamentar o argumento dela em quê? Em algum tipo de análise de proporções de beleza universalmente aceitas para chegar à conclusão de que eu sou a encarnação viva disso. Aí seria uma argumentação. Né? Mas não, ela provavelmente não vai entrar nessa argumentação porque ela está satisfeita em entender que aquilo ali é uma descrição subjetiva dela. Então, assim, já é muito estranho que isso aqui seja algo argumentativo. Aí fica aqui, ó, explicativo, em que se expõe informações, ó, objetivas, porra, tá de brincadeira? Objetivas referentes à prima. Se ele tivesse só expondo informações objetivas, aí de fato seria um texto explicativo. Tem uma prima chamada Julieta que tem 35 anos, tem cabelos longos e está solteira. Ela vem me visitar vez ou outra, provavelmente 4 vezes por ano. Isso aí é uma coisa explicativa, ele está só explicando. Não está nem descrevendo, não está entrando, não, mas ele descreveu que ela tem 35 anos. Não, mas ele está... Descrever, você realmente descreve, você começa... É claro que tem ali uma interseção entre os gêneros, mas você, acima de tudo, está explicando. Está explicando. Poderia explicar, gosto dessa minha prima, me sinto bem na presença dela, ela geralmente tem um comportamento tal, ela tem um comportamento mais extrovertido, está só explicando. Está explicando ali como é que é, né? Está expondo ali o objeto, né? Explicando também, levemente descrevendo. Como eu falei, esses dois aqui têm essa interseção. A diferença é que na descritiva você realmente entra em detalhes construtivos. A descritiva, você quer entrar em detalhes construtivos da coisa. Você quer construir uma imagem na cabeça da pessoa. Tá? A explicativa, muitas vezes, você está lidando com um objeto que já está diante dos dois. Você não precisa mais descrever. Tá? Então, por exemplo, um exemplo melhor, mais concreto. Vou repetir o raciocínio. Diferença entre o explicativo e o descritivo. No descritivo, eu estou tendo que usar a minha voz ou elementos linguísticos para fazer você imaginar uma coisa, uma cena ou um personagem que não está presente. No explicativo, eu estou... Aqui, ó. Essa garrafa de água, ela é um recipiente capaz de conter 510 ml de qualquer líquido. O volume é universal, apesar de que, no caso da água, são 510 gramas que tem aqui dentro. Ela é uma garrafa feita de plástico. Você pode... Eu estou explicando o objeto para você. Estou explicando. Agora, se eu falo assim, eu tenho lá em casa uma garrafa de água, que ela é uma garrafa de água mais ou menos desse tamanho, ela é de estrutura metálica e nela cabem 4 litros. Aí eu não estou explicando um objeto, porque o objeto nem está aqui. Eu estou descrevendo o objeto. Pode ser que depois eu explique, tá bom? E aí, vamos lá. Por isso que no exemplo que eu dei da prima, eu falei assim, depende, né, uma interseção dos dois, porque se a prima estivesse presente, seria mais uma coisa explicativa, e se ela não está, se eu estou só elaborando a versão dela, aí é descritivo. Fala. Não é que necessariamente não vai estar presente, mas na descritiva, o objetivo de quem descreve algo é construir na imagem, na cabeça de quem escuta, uma imagem do objeto. Então, em geral, o objeto não está presente. Em geral, não está presente, mas eu poderia pegar essa garrafa e começar a fazer, vou descrever o modelo atômico do polímero dessa garrafa. Aí eu começo. Imagine o seguinte, imagine átomos de carbono dispostos numa posição repetitiva, polimérica. Aí eu estou fazendo uma descrição do modelo atômico que está ali, que não está presente. Beleza? Agora, explicar, olha, essa garrafa serve para você guardar alguma coisa nela. Isso é explicação. Estou explicando, estou pegando um objeto que já se encontra presente, ou disponível na nossa cabeça, pelo menos, e estou desvendando algumas funções dele. Desvendando o que ele faz. E aí, olha só. Fica aqui os dois distratores, né? Você chega nisso aqui, ó. Narrativo e descritivo. Ó, narrativo, em que se contam fatos que, no decorrer do tempo, envolvem a prima Julieta. Cara, isso é uma narrativa, você conta fatos sobre um personagem. Mas você vê que... Eu quis dizer, isso é uma narrativa, não o texto, mas o que está na opção é uma narrativa. Conta fatos, olha... Julieta, uma vez, veio aqui para casa e nós fomos caçar na floresta com nossos tios. Foi muito divertido até o momento que nós encontramos um cervo ferido, pegamos esse cervo e meu tio aproveitou para bater ele mesmo. Parecia que eu ia falar que ia resgatar, né?
ficou levemente engraçado, né? Por quê? Qual foi o mecanismo? Quebra de expectativa. Exatamente, o mecanismo de humor mais normal é quebra de expectativa, tá? E aí, isso aí seria uma coisa narrativa. Agora, aqui você vê narrativa em que se contam fatos que no decorrer do tempo envolvem prima Julieta. Ela irradiava um fazer. Aí tu tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque isso aqui não são fatos. Fatos, propriamente, você pode confundir. Não, ela irradiava um fascínio singular. Isso não é um fato. Um fato é algo que aconteceu. Ela foi lá, fez isso, e depois fez isso e acabou. Isso é um fato. Você foi e você estava lá. Agora, né, o suspeito foi visto na cena do crime. Pronto. Agora, isso é um fato, né? O suspeito foi visto na cena do crime. Agora, o suspeito foi visto com intenções malignas na cena do crime. Isso, a parte das intenções malignas não é um fato, concorda? Não dá para ter certeza disso. Fala. No decorrer do tempo, deixa eu ver, ó, ela irradiava, era a feminilidade, quando eu conheci, sendo ainda garoto, não dá para matar por isso, porque de fato tem aqui um certo... assim, não é nem que não dá para matar, mas você vê que tem uma estrutura temporal na história. Só que essa estrutura temporal, ela não necessariamente está decorrendo. Esse é o problema, né? Ele está contando o que aconteceu uma vez. Quando eu a conheci, sendo ainda garoto e já sensibilíssimo, teria ela tantos anos. Apesar de apenas por você andar, percebia-se que era uma deusa de vigília, prima Julieta caminhava em ritmo lento. Ele está contando só coisas do passado. Ele não está realmente dizendo, aí ela fez isso, e depois ela fez isso, e depois ela foi para lá, depois ela foi para casa, depois ela voltou. Ela não está fazendo isso. Por isso que não é uma narrativa. Porque ele não está colocando sequências de fatos umas depois da outra. Tudo isso que ele está falando, está dentro de um mesmo lugar, que é qual? O passado. Como ele se sentia vendo ela. Está descrevendo como ele enxergava ela. E aí você vê aqui, ó, descritiva, em que se constrói, está aqui, em que se constrói a imagem de prima Julieta a partir do que os sentidos do enunciador captam. Pô, bizarro. A partir do que os sentidos dele captam. Ele está olhando para ela, com base no que os sentidos dele captam, ele está construindo a imagem dela. Aí, Pedro, mas está tudo distorcido, essa imagem dela está altamente subjetiva. Porque é assim mesmo, a descrição, ela admite isso. A descrição, ela pode ser sóbria e concreta, ou ela pode ser uma descrição extrapolada, cheia de... Né, uma pessoa que está em depressão, por exemplo, ela vai fazer uma descrição do mundo naturalmente mais triste. Entrei aqui, já notei que o local ele tem... paredes cinzentas e não sei o quê. Por quê? Porque ela está descrevendo o local. É um local de paredes cinzentas e cantos gélidos, mas ela está falando isso porque tem um filtro ali na visão dela, causado por uma condição patológica, mas que é um filtro que afeta a percepção da realidade. Uma pessoa ansiosa vai entrar e vai falar, entrei num local, aquelas paredes apertadas e o teto baixo, e aquela caixa de som o tempo todo, e tudo para ela é uma coisa opressiva. Por quê? Porque ela está num estado de ansiedade, normal isso. Então, as descrições elas podem sim ser afetadas pelos sentidos. E aí você marca aqui o que é, claro, descritiva, em que se constrói a imagem de prima Julieta a partir do que os sentidos do enunciador captam.